A Live ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Aí, isso dito, a gente pode Começar. Eu acho, Lu, que é legal esse papo entre eu e você, porque a gente fez um dos primeiros filmes pós-protocolo, né? Foi. E Em Brotas. em Brotas foi o primeiro filme. Eu acho que já tinham rolado filmes em São Paulo, mas foi o primeiro filme fora de São Paulo, assim, no interior. Então foi um filme desafio no sentido de porque tinha que levar toda uma equipe para dormir fora de São Paulo, né? E Foi. respeitar questões das 12 horas, fazer a diária caber com as 12 horas junto com o transporte, não 12 horas de filmagem, 12 horas transporta, chega, filma, almoça, filma, transporta e fecha a diária em 12. Sim. E aí, o que eu achava legal você contar para a gente um pouco, eu vou falar também das minhas experiências, mas eu acho que como você produziu o filme, e eu achei o filme super, eu fiquei muito, todo mundo assim da equipe elogiou muito. Foi bom mesmo. Porque todo mundo se sentiu super seguro. E eu queria que você me contasse um pouco para todo mundo, um pouco do procedimento, assim, toda a história. Eu acho que eu vou só colocar assim, era um filme de carro, filme de performance. Então Isso. a gente usou a Cayenne da Barcelona, que veio super dividida. Agora, tanto a Cayenne como a Mercedes, não lembro que marca que é, mas o carro da Disque Filmes também, eles vêm todos compartimentados, né? Bem dividido em 4. Dividido em 4. E então fica o operador de grua no porta-malas, separado por uma tela de acrílico transparente. E aí à esquerda fica quem quiser, o operador de cabeça, à direita o foquista, e no banco de passageiro na frente normalmente pode ficar o diretor e o motorista. E o motorista. E assim todo mundo fica, aí janelas abertas para arejar, e enfim, Sim. a gente estava com todo tipo, o Stanley, que já né, tá numa idade um pouco mais grupo de risco, Sim. sabe, mas todo mundo se sentiu super, super seguro, todo mundo de máscara e tal. Então foi um filme assim, mas eu queria que você contasse pra gente um pouco do resto, como foi para você a parte de produção desse filme, assim. Acho que eu posso assim, começar com um filme que deu super certo e depois a gente pode falar de outros, acertos e erros. Tem vários, mas acho que esse, para mim, foi um filme exemplar de filme complicado, assim. Sim. Na verdade, como filme, era um filme tranquilo, mas como estrutura para a gente ir nesse momento foi super complicado. Exato. Em primeiro lugar, eu acho que deu super certo também por nós, né? Porque era uma equipe comprometida que queria que desse certo, assim, que estava ali com uma visão do problema da pandemia bem apurada, todo mundo se ajudando para conseguir fazer da maneira que a gente estava sugerindo, que a produção estava sugerindo. E também porque a produtora, a Alice, estava muito comprometida em fazer tudo do protocolo funcionar, enfim, muito dentro querendo que esse novo normal fosse o mais impecável possível, né? Para que ninguém se contaminasse, ninguém passasse por nenhuma possibilidade de contágio. Foi super complicado para a gente, porque a gente teve que transportar uma equipe inteira, não me lembro agora o número exato, mas na equipe eu acho que a gente tinha umas quase 30 pessoas, um pouco era da região, mas a grande parte era de São Paulo. A gente teve que hospedar, se não me engano, 26 ou 27 pessoas, a gente trocou tudo que tinha dentro do quarto, a gente só deixou a estrutura e o colchão, levamos roupa de cama, enfim, edredom, papel higiênico, sabonete, tudo que vai dentro de um quarto. Mandamos uma empresa de sanitização, de higienização no mesmo dia, higienizar todo o andar e todos os quartos. Ninguém do hotel podia entrar no andar. Não, foi uma loucura, mas foi ótimo. Toda a alimentação foi trazida de São Paulo.
tudo da Marise, os cafés da manhã da Luzia. Em tudo que a gente está vendo um pouco agora, com um pouco mais de normalidade, assim, um pouco mais de paz, a gente fez nesse começo aí e foi bem... Foi bom, mas foi bem difícil. E a gente, nesse tempo, a gente tinha... Nessa época, a gente gravava tudo, né? A gente tinha que formalizar todo esse processo de higienização. Então, isso também foi bem duro, porque tinha que... todo mundo saía de casa, tem que fazer vídeo com um termômetro, chega na van, tem um iPhone, precisa ligar o iPhone para ver se está todo mundo, né, se comprometendo a não mexer, não ficar sem máscara, não ficar sem óculos. Foi isso, foi ótimo, mas foi bem duro, assim, foi uma puta experiência, realmente, para começar esse processo. Para mim foi o primeiro filme, eu tinha feito um filme antes em estúdio, que foi bem mais tranquilo, porque por mais que era uma pessoa no fundo branco, então a gente conseguiu reduzir para 20 pessoas, realmente as pessoas que estavam perto do ator, era tudo num estúdio já super... Esse foi o primeiro filme assim com equipe grande mesmo, com todo mundo se movimentando, a gente ainda não tinha nesse filme essa coisa de imagem remota, que agora virou também. Não tem filmagem que não tenha. E agora eu acho que já tem sistemas super avançados. Eu fiz agora um filme em Salvador também, com esse esquema de Gero, que é uma plataforma assim que o cara tem um receptor de sinal, um modem que tem 6 cartões da Vivo, da TIM, 1000, e ele pega qualquer sinal de sinal, e aí ele consegue transmitir a imagem para o cliente, mesmo se você estiver num lugar bem ermo, externo, inóspito, acaba rodando, e isso sim, tá sendo, e ele manda tudo isso para um canal de YouTube, e eu acho que isso é uma coisa que a gente está trazendo do mundo do pessoal da televisão, assim, do jornal, das notícias, é uma coisa que não tinha no mundo do cinema, e agora sim. Eu acho que isso é uma das coisas que veio até para ficar, assim. E, funciona, né? É bom. Funciona. Eu acho que tem, óbvio, tem o lado bom e o lado ruim. Eu peguei filmagens que eu sinto que a agência e o cliente super entendem as condições e aprovam relativamente rápido os planos, sabe? Jogam juntos, não são... um pouco... Eu tinha uma sensação que ia ser menos complicado de que quando eles vinham no set, mas também fiz filmagens que não, que rolou muita reclamação, e aí, sabe, um pouco voltou a ser, e aí complicou muito não tá eles lá, porque não dá para falar, muito telefone sem fio, atendimento está do lado desse dejeiro, toda hora falando para as pessoas, não, gente, não dá, vocês querem fazer mais um, mas vai atrasar muito, enfim, não tá, o ambiente está super complicado de filmagem, não é bem assim, enfim. Então, eu acho que isso realmente não tem... No começo eu tinha essa sensação que ia vir para o bem, agora já não sei mais, sabe? Já voltou um pouco à loucura. Mas voltando a esse filme, assim, para mim, o que foi a questão da alimentação foi uma coisa muito nova, e realmente a gente recebe essas lancheirinhas de comida, assim, a comida vem boa, mas muitas vezes ainda fria. Então isso é uma coisa que a gente conversou na época, será que não deveria trazer um montão de, sei lá, uns 6, 7 micro-ondas e fazer uma bateria para ir esquentando um pouco a comida, assim, tem soluções assim. Outra coisa que eu achei que agora a gente está gerando muito mais lixo, é impressionante, porque é tudo talher de plástico, e eu entendo que talher reciclável, esses de bambu, ou até em caixinhas tipo do América, que a gente falou, que são de papelão, devem custar mais caro, mas eu acho que isso era uma coisa que devia ser repassado também esse custo para as agências, falando, gente, por causa da pandemia que a gente tem que poluir 1 milhão de vezes mais do que a gente já poluía, porque o set já era um lugar bastante poluidor, que gera muito lixo, e agora com a pandemia a gente está poluindo absurdamente mais, assim. Então eu acho que sim, tem muitas questões assim, que a gente tem que levar em consideração, assim, porque eu acho que a gente, não sei se
pelo visto, vai ser pelo menos até a metade do ano que vem, assim, esse esquema, né? Então, eu tenho a sensação, mas isso é uma coisa muito minha, não é de... Enfim, não tem nada a ver com o grupo do protocolo, conselho, nada disso. Que a gente deveria repensar essa história das marmitas mesmo, assim. Não só porque elas geram muito lixo, mas porque talvez a gente consiga fazer um esquema com proteção para que ninguém se contamine e a gente voltar a trabalhar com as pessoas, não as pessoas se servindo, mas alguém servindo as pessoas de uma maneira ali mais higiênica, que ninguém fique colocando a mão na pazinha do macarrão, sabe? Seja uma pessoa só, que tenha uma proteção. Eu tenho pensado bastante nisso, já falei com algumas pessoas. A gente só precisa realmente pensar melhor nisso para poder entender como mudar o protocolo com relação a isso. Que é um protocolo já autorizado pela prefeitura, enfim, mexer com comida é uma parada tensa, né? Não é assim, não sou eu que vou decidir na minha filmagem e mandar lá o bandejão com 2, 3 pessoas servindo. A gente tem que falar disso mais profundamente. Mas eu tenho a sensação que isso é possível com um penso aí um pouco mais dedicado, sabe? Sim. Porque essa quantidade de lixo é absurda, ninguém sai satisfeito com as marmitas, às vezes dá certo, a maior parte das vezes não dá, ou não é o suficiente de quantidade, ou tá fria, ou a pessoa joga o arroz fora porque ela não come o arroz e o arroz já vem ali porque... Enfim. Realmente... uma tortura para quem faz produção. Eu fiquei em um hotel agora, né, nessa filmagem que eu fiz em Salvador e... engraçado, os primeiros dias eles estavam servindo café da manhã em pacotinhos e depois um dia fizeram esse esquema que eu achei bem melhor, que elas faziam tinham uma barreira de proteção, um distanciamento. Isso. Falava o que você queria, eles vão servir. O que você quer? Até... As nossas lancheiras mesmo, quando a gente recebe, eu parei de fazer lancheira por conta disso, os kits. Porque um monte de gente não come um monte de coisa. Aí ou aquilo vai para o lixo, ou aquilo vai para casa. Eu mesma voltei com 3 kits na minha mochila. Eu falei, gente, eu não como essas coisas. Sim. Então, sabe, é 2 vezes lixo. É o lixo da embalagem e o lixo da comida que ninguém está comendo. Então eu parei de fazer. A marmita ainda estou pensando, ainda estou sofrendo. Cada job é uma torturinha, mas eu acho que a gente pode repensar essa história do bandejão e ver como é que faz isso, como a gente muda isso no protocolo. Mas... os quilos em São Paulo estão assim agora também. Eu acabei de comer. Eu fui ontem para São Paulo, que eu estou no interior, né? Eu fui ontem para São Paulo, fui num self-service até para entender como é que estava funcionando. E o que eles fizeram foi medir minha temperatura, me pediram para passar o álcool gel ali logo na entrada, né, na frente do buffet. E a partir dali eu me servi. Pegando em todas as colheres. Lógico que eu fiquei na noia, né? Depois eu falei, deixa eu me sentar, deixa eu me higienizar e tudo mais. Mas a verdade é que as coisas voltaram... Não estou dizendo que está certo, nem que está errado. Só estou colocando pontuando. As coisas meio que voltaram a funcionar. E acho que a gente pode começar a rever o nosso. Eu acho que também tem um lado assim que eu gostei muito da gente, enfim, da publicidade, do cinema na publicidade, é que a gente acabou lutando pelo nosso protocolo e é o que eu falava, eu me sinto muito mais seguro numa filmagem do que num supermercado, por exemplo. Sim. Porque eu sei que todo mundo lá, pelo menos em todas as filmagens que eu fiz, foi PCR, então, a princípio, quem está lá está negativo. E é isso, tem os biomédicos que ficam em cima da gente, pedindo para não ficar com o nariz para fora da máscara, para não ficar... Enfim, eu sei que tem essa, né? Facilmente isso acontece, mas muitas filmagens que eu fiz, vem o biomédico e lembra o segundo que vai bater claquete que ele tem que usar o face shield. Eu falo, putz... E assim, no começo, quando voltou um pouco, muita apreensão, né? E até nos grupos de WhatsApp ficava, não devemos, sim devemos, se não voltarmos, vai voltar de qualquer jeito, pelo menos, não. Mas eu achei que, assim, no final eu falava, putz, em relação a esse desgoverno, essa loucura que está a sociedade brasileira com esse desgoverno que a gente tem desse presidente bizarro, e você vai no cinema e fala, nossa, quando eu estou num set... A gente está bem. Nossa, quando eu estou num set de filmagem, parece que eu estou num país mais civilizado. Quando eu saio do set,
é a barbárie, assim, mas pelo menos eu senti um pouco, não sei, eu tô falando da minha experiência, obviamente, mas eu senti isso e isso me deixou bem à vontade É, eu, para filmar, assim, não fiquei, e filmei eu acho bastante que tem. desde o começo, assim. Eu acho que tem só uma questão aí que eu gostaria de pontuar, que é, enfim, que é meio complicado da gente se sentir seguro. A gente faz esse monte de exames, né? Que cada. Bom, a gente tem o PCR, a gente tem o teste rápido, a gente tem agora o LAMP, que é o da Mendelix, que é o da saliva, né? Sim. E, assim, todos eles têm ali a sua possibilidade de erro. Uhum. Claro que uns têm mais, outros têm menos. O PCR ainda é o mais indicado, é o que tem uma sensibilidade melhor. Mas todos eles têm a janela de contaminação, né? Que é. Eu vou só explicar aqui para se alguém ainda tem alguma dúvida, se eu puder ajudar. Mas se você, por exemplo, está fazendo o teste hoje numa quarta-feira, para você filmar no sábado e no domingo, tá? Na quarta. Se amanhã, se ontem você se contaminou, hoje ainda é possível que não saia no seu exame. Sim. Você ainda não está com uma carga viral suficiente para sair no resultado do exame. Então, você hoje, que quarta-feira não está contaminando ninguém, não está aparecendo, mas quinta, sexta-feira já está. Então, é muito importante que as pessoas não se sintam seguras porque o teste, porque a equipe toda está testada. Sim, é verdade. Principalmente quem está em contato direto com o elenco quando o elenco tira a máscara. Eu sou muito chata nas filmagens, porque eu vejo muito você, Pierre, não você, pessoa física, mas diretor de fotografia, foquista, são as pessoas que estão diretamente mais perto do elenco ali, e o elenco fala, o elenco grita muitas vezes, e vocês, por não poderem usar óculos nem face shield, porque, enfim, atrapalha diretamente o trabalho de vocês, vocês ficam muito vulneráveis a uma contaminação. Verdade. É muito importante prestar atenção nisso, porque a pessoa grita gol na sua cara, você com uma câmera, fazendo câmera na mão ali, não é muito fácil disso acontecer, mas é possível. Então a gente às vezes fica nessa falsa sensação de segurança que a gente não deveria ter, em momento algum, em hipótese alguma. Como eu falo também para as pessoas, gente, não pode comer aqui ou não pode beber água aqui. Não é que eu não quero que coma, nem muito menos que eu não queira que beba água. É só porque se cada um resolver comer e beber aonde está, a gente acaba tendo um set não seguro mais, porque ali, sem máscara, o vírus vai circular num monte de lugares, né? Se alguém estiver contaminado. Sendo que a gente tem um lugar só para isso, a pessoa vai até lá, tira a sua máscara, de preferência sozinho. Quando a gente está almoçando ou tomando café, eu peço para ninguém falar, para ninguém conversar. Por quê? Para evitar que o vírus se propague no ar. É uma chatice. Me chamaram na última filmagem de Tia Lídia, lá da... Como é que chama a minissérie, gente? Handmaid's Tale. É verdade, ainda botei minha mão para trás, assim, ó. Botei a mão para trás e fiquei olhando no almoço. Eu falei, ninguém conversa. Nossa, eu voltei do almoço com apelido. Mas tá certo, tem que ser tia Lídia mesmo. Ah, mas é que é chato. É É uma chato. parada que não só eu deveria fazer. É uma parada que todo mundo deveria fazer. Eu não sou a mãe do Covid. Não, mas Eu é nem um nenhum pouco. produtor. A gente tem que cobrar mais esses biomédicos, enfim, é difícil. É uma nova função no É uma cérebro. nova. Só que o que eu Tem que- acho é que todo mundo com essa cabeça de autoproteção deveria cobrar que o outro É coleguinha verdade. fizesse tudo certo, porque o problema não é meu se eu me contaminar. Não, Assim, se você se contaminar. Entende? Eu tô lá para te ajudar. Eu, a equipe, a biomédica, o Papa, enfim. não, Agora, tem que quem tem que lembrar que cuidar, se você se contaminar, não tem o seguro, não não é. tem nada. O problema é seu, não é? Não tem nada. Agora não vai bancar a tua internação, tudo tá por sua conta. Exatamente. Com Realmente. sorte, você tem uma produtora que vai te dar um auxílio, mas que não tem nem Exato. obrigação. Exato, vai te dar um auxílio, mas não tem obrigação. E se você topou o job, você está É ciente dessas isso. questões. Eu acho que é. Então, realmente, é um pouco para mim, assim, para a parte da fotografia, é complicado mesmo, porque a gente Muito. tem essa questão do viewfinder. Então, isso os assistentes de câmera colocam um plástico para lembrar de que tem que tirar o plástico para colocar o ouro e voltar, me deixando mais ou menos o viewfinder
só para o fotógrafo mesmo, para não ver outra pessoa. E como era antigamente, o diretor, se quiser, ou o próprio assistente de câmera, ficar olhando no viewfinder. Ainda bem que assim, no digital, os monitores são ótimos, então vai no Dá viewfinder, pra... não é o tempo É, inteiro que a gente fica com o olho no viewfinder, mas, mas realmente o Face Shield, ele gera ele reflexo. impede. Os É. óculos EPIs, eles embaçam muito fácil. Então, aí você acha uma Eu, máscara, por exemplo, eu tinha uma máscara M3, aquela super que fecha, toda profissional. Só que essa máscara ninguém te escuta. Você termina o dia sim. sem voz e desidratado, porque assim, uma coisa que eu sinto é que a gente está bebendo muito menos água no set. Eu sinto Eu que voltei com... fala. Não, é só porque eu queria falar que eu voltei com o cooler no set com uma pessoa do lado, não no set, né? Mas bem próximo, porque era isso. Teve um dia que eu não bebi água nenhuma. Então. Eu senti muito isso, que eu terminava as diárias meio com dor de cabeça e era meio falta de hidratação. E muita garganta seca. E aí a gente que tem que falar muito, sabe? Pelo menos eu sou um cara que falo muito com minha equipe, sempre estou pedindo uma coisa, eu sou sempre aquele cara que de última hora quer uma coisinha a mais na luz aqui e ali. Essa coisa da máscara, por mais que eu usasse umas máscaras super fechadas, ninguém me ouvia. Eu vi que uma hora, às vezes, eu estava puxando essa M3, essa super máscara, para que entendesse o que eu estava falando. Eu falava, putz, está muito errado. Então, no meu caso, eu até testei uma máscara que está rolando, que é feita pelo pessoal do cinema, que é bem legal, mas que também eu acho que abafa muito o som. No meu caso, eu acabei indo meio para as máscaras cirúrgicas e troco elas em 2 horas, porque é onde eu sinto que o som passa melhor. E se coloca uma fita aqui, eu consigo usar um EPI, um óculos que não fica embaçando. É Mas, isso. enfim, cada um vai meio achando a sua receita. A sua maneira, A eu maneira. só acho que tem que pensar nisso, não pode esquecer que é isso, a vulnerabilidade está ali para todo mundo. E vocês que, é isso que como eu falei, vocês estão mais próximos de pessoas sem máscara, tem que prestar muita atenção nisso. Tem. E a gente às vezes fica ali falando, fica ali, né? E na correria do trabalho, até pelas exigências todas, acaba passando batido. Então, acho que é importante que vocês pensem nisso, em como ter, o que faz com que qual é o tipo de EPI vocês podem ter e usar para estarem mais seguros nesse momento. Tem. Porque é isso, tipo, gritando na tua cara, você fazendo câmera na mão, teu Não, olho. total. E eu tenho um pessoal aqui, eu vi o Diogo, eles estão dando uma ideia que eu estou achando legal, que uma coisa que pode ser implementada de a cada 2, 3 horas lembrar a equipe que ela tem que se hidratar, ou fazer uma parada técnica falando, gente, vamos beber água, porque a gente esquece mesmo, assim, e às vezes ela não tá, não sei, eu acho que isso vai de cada. Seria legal, claro, e vai um pouco de cada. É uma coisa que a gente tem que se cobrar também, né? Eu acho que é bom a produção, mas tem uma coisa que eu toda hora agora que eu percebi que eu estava ficando sem beber água, eu fico pedindo. Eu falo, gente, eu quero uma água, eu tô com sede, eu quero uma água, eu tô com sede, para, enfim, os assistentes de produção trazerem, deixar a água mais presente. Mas é que antes era, você não pensava, você saía andando, pegava, tomava, ela sempre estava aí num cooler, e agora, de repente, você vê que ela não está, você esquece, você fala, ih, beber água é chato, tem que tirar a máscara, eu vou parar aqui. Mas eu acho que tanto eu acho que é uma consciência que a produção poderia tomar, como eu acho que também a gente, né, os profissionais do cinema, todos, de todos os departamentos, a gente deveria se conscientizar mais disso, da importância de beber, porque você fica lá no teu próprio bafo, resseca muito a boca, e quem Não, é tem que horrível. assistente de direção, que é o que mais fala no set, é o que eu fico mais preocupado, porque isso, para eles, tudo bem, muitas vezes ele tem um microfone e tal, que ajuda, mas mesmo assim, eles não param de falar. E então isso eu que eu tenho adotado um pouco com a minha equipe, eu comprei já há um tempo aquelas madoninhas igual do Camera Car, mas que Uhum. é um conselho meu, que eu acho que é muito bom, posso falar isso para os outros fotógrafos aqui,
pedir para alugar, enfim, tem cada vez mais nas locadoras. E aí você tem o microfonezinho e você está com o diretor, o assistente de câmera, o gaffer, assistente de direção, enfim, dá para pôr até de 4 a 8 pessoas nesse... É complicado, porque tem a madoninha, aí a assistente de direção também tem o rádio com a produção, ainda tem o celular. Que não funciona com o resto. É. Mas para mim, Então, a madoninha é uma maneira de economizar saliva, porque eu não tenho que gritar tanto, assim, por a conta do abafamento. sensação que eu tenho que é um problema mesmo, a água, mas ela não precisa ser, eu vou falar uma bobagem, que não é uma bobagem, mas vai parecer uma bobagem, que eu vou desmentir o protocolo. Mas eu acho que sim, a gente tem que ter água no set. E agora eu vou ser linchada quando eu desligar. Mas eu acho que é isso. Se as pessoas começarem a perceber que elas não podem se colocar em risco, funciona. Um cooler de água, não digo dentro do set, mas como nunca foi, né? A gente sempre teve numa parte mais reservada. Perto, com uma pessoa higienizando, para as pessoas não ficarem botando a mão, não ficarem manuseando isso, uma pessoa ali cuidando disso. E uma pessoa, por vez, ir ali tomar um copo de água, isso funciona. Eu tenho feito agora nas minhas filmagens. Eu boto uma pessoa cuidando da água e fica perto do set. As pessoas têm bebido mais água. Só que eu reparei também nessa minha última diária que as pessoas saem andando com um copo de água para beber fora. Aí eu tenho vontade de dar pescotapa, né? Porque aí não funciona. Então é isso, assim, a primeira coisa para mim é que todo mundo tem que se conscientizar e entender que não sou eu, chata Luciana, que estou querendo fazer desse jeito. Não é a biomédica. A gente tem que entender que é um problema coletivo. Sim. E a ajuda tem que ser coletiva, o raciocínio tem que ser coletivo. Não adianta eu ficar lá, sabe, o tempo inteiro, porque também me enche o saco. Mas tem gente que eu desisto. Tem gente que eu já abandonei, já falei, vai lá. Não, eu acho eu não vou mais falar para você se cuidar. Eu acho que tem que ser uma consciência individual também. Eu acho que cada vez mais, assim, se você falar, qualquer um que está no set, falar, gente, eu preciso beber uma água, se por isso, tá muito errado, não pode. Tá errado. Eu acho que você pode até, sei lá, falar, cara, como assim? Estou tomando um esporro porque eu quero ir beber água. Não. Gente, demora 1 minuto você se deslocar até um cooler de água do lado do set, abrir e tomar um gole de água. É sério. Isso não atrapalha filme nenhum. E trazer a sua própria cantilzinho. Você acha que... Eu não estou perguntando assim, se é uma coisa que é viável ou o fato dele ficar no teu cinto ou num case lá meio abandonado, ele está sujeito a se contaminar, não sei. Então, no começo dos estudos todos, a gente não devia ter nada que pudesse ser contaminável. Agora eu acho que isso já caiu um pouco por terra, porque, enfim, a gente a gente anda com as coisas todas o tempo inteiro, a gente anda com rádio, a gente anda com celular. Então, um cantil de água é só mais uma parada. O que eu acho é que você pode estar com o seu cantil de água, só que você não pode realmente abrir e beber água em qualquer lugar que você esteja. Você tem que ter essa consciência. Porque é o que eu falei, se todo mundo resolver fazer o que quiser na hora que quiser, o set parou de ser seguro. Então, é importante a pessoa pegar, vai beber água, tem que ir num lugarzinho reservado, tirar sua máscara ali, tomar ali, não pode ser uma coisa tão assim solta. Mas eu acho que o cantil de água funciona, eu acho bom. Inclusive, eu estava falando com algumas pessoas da gente começar a levar filtro de novo, e aí ter uma pessoa no filtro para encher esses cantinhos, a mesma pessoa que fica no cooler com água gelada está do lado do filtro. Coisas para a gente ir aprimorando. Sim. Mas eu acho que sim, é possível. Só que a pessoa tem que cuidar do próprio cantil, né? A pessoa tem que higienizar. Na hora que for botar a boca é bom jogar o álcool. Eu vou falar que assim, eu tenho preferido muito levar isso daqui, ó. Ao invés do álcool gel. Eu penduro isso na minha cintura, parece uma louca, né, gente? Que é a minha arminha. Mas eu borrifo isso em tudo quanto é lugar. Mas eu vejo isso muito nos McLiners dos assistentes de câmbio. Às vezes você está andando lá, você só mostra a mão, eles se dão um tirinho. Isso, é isso. O álcool gel realmente tem isso que eu falo com meus sobrinhos, que é o baba de monstro, que é horroroso, que é aquele que cola, parece uma... E a gente meio que enjoa. Esse aqui você nem sente. Ele com o tempo vai deixando sujeirinhas, porque fica esse gel que tem, eles colocam um tipo de gelatina junto com a sujeira
E no tem um final, cheiro também, tem um cheiro, você geralmente. não tem a sensação que tua mão tá limpa, ela Tá limpa. tá meio com uma gosminha, você fala, "Putz, tá", aí você vai lavar a mão, assim, É. mas Mas, realmente, assim, eu não sei, assim, a gente está falando, só pessoal, pra vocês, a gente está falando de publicidade, a gente, que eu saiba, ainda não voltou, posso estar super errado, porque não estou por dentro, mas a parte de ficção, eu acho que ainda não voltou, em São Paulo, pelo menos, ó, e eu imagino que ficção realmente, ao longo de meses e meses de filmagem, nesse momento ainda é bem complicado. Né? A publicidade como máximo 4 diárias, às vezes é. 5, quando é um super mega filme, mas o A gente normal acaba conseguindo se virar melhor, né? Uma coisa mais. mas normalmente é 2, né? 2 a 3 no máximo, assim. Então, É. é um período de tempo que você tem um certo controle, assim. Aí o Tegido está perguntando do Do transporte. transporte. Vamos falar das vans. Eu tenho uma coisa, uma anedota boa sobre transporte. Vamos primeiro falar um pouco a gente nesse transporte, nesse filme de Brotas que a gente foi uma super van, né? Aquelas Sprinter, uma pessoa Por fileira de banco. fileira, mas eu confesso que eu já fiz agora, e em zigue-zague, né? Isso, para tentar ter um distanciamento dentro da van também. Da van. Só que eu fiz um filme que eu fui para Curitiba, que a gente foi viajar de van, acabamos viajando à noite na Estrada da Morte, nesse esquema, e eu te juro, eu falei, será que é melhor morrer atropelado por um... Acho que tem mais... Tem mais chance de eu ser a van bater num caminhão na Estrada da Morte para o Curitiba do que pegar Covid num 30 minutos de voo, sabe? Um pouquinho. Eu senti... Fiquei me perguntando isso. Tem horas que, sabe, virou um pouco essas questões. Não vamos de avião porque é super perigoso, então vamos de van. Aí viaja de van umas estradas 6 horas, você fala, assim, o nível de risco qual é? Assim, será que, enfim, se eu tem mais, enfim, a se questionar um pouco. Foi uma das coisas que eu me fiquei me... Então, eu não sei comparar o risco com o avião, porque realmente eu não estudei, assim, eu não sei como é que eles fazem. Até onde eu sei, eles higienizam super, tá? Mas é isso, é muita gente dentro do mesmo Eu espaço, viajei né? para vir aqui para a França, foi o avião higienizado, comemos lancheirinha, vim com minha esposa, então era a gente, o avião não estavam Não cheias, estava na capacidade máxima. não estava a capacidade máxima, então naquelas fileiras de 3 era ela na janela, uma fileira vazia e eu junto e eu na do corredor, assim, máscara o tempo inteiro, eles ficam os aeromoços ficam super Uhum, de olho. de olho, nada, toda hora falando no áudio, não tá a várzea, zero, e o povo tá respeitando, você vê que o povo tá com medo, então ninguém tá lá meio muito querendo tirar a máscara, mas realmente, um voo de 11 horas é cansativo, assim. Sim. Mas é um pouco isso, o transporte. Aqui eu vi alguém perguntando aí como vai como é na van, da minha experiência, todo mundo não é aquela conversa, mesmo porque é isso, já tem o barulho do motor, aí você ainda está com uma máscara, você quer ficar conversando, você tem que olhar para trás, ninguém te escuta. Eu acho até bom, porque fica mais Dorme. calmo na sua, porque tu não sabe que não tá legal. É, o que a gente tem falado para todo mundo, que foi uma coisa que veio dos nossos grupos mesmo, que não está no protocolo nem nada, foi um raciocínio, um penso aí para a gente conseguir se proteger e poder não acabar com a classe dos motoristas de van, porque no primeiro momento a gente pensou, bom, a gente não vai ter mais van. O que a gente vai fazer? As pessoas vão morrer de fome? Não, vamos pensar em alguma coisa. Quando a gente começou a falar disso, foi que a gente, não sei nem quem foi que teve a brilhante ideia, mas que deu essa sugestão, um por banco e intercalado, para que a gente pudesse ter aí um distanciamento de 1,5 metro, mais ou menos. E que já é mais complicado por ser uma van, e a gente sabe que as vans nem todas têm janelas, muitas janelas para serem abertas, elas têm geralmente só na parte no banco do motorista e num vidrinho de trás. Mas se isso for seguido, a princípio, se ninguém tirar a máscara e tudo mais, dá certo, funciona.
Mas é isso, mais uma vez, é a consciência de todo mundo que está dentro da van, não da produção. A produção dá lá uma van para 3 pessoas. Os 3 resolvem sentar no mesmo banco e tirar as máscaras, acabou. Exato. Não é porque as pessoas estão testadas, como eu já falei, que isso vai dar certo. Mas é uma maneira da gente conseguir fazer funcionar um transporte que existe no cinema, sem deixar as pessoas desempregadas e que é necessário. Funciona, só que tem que ser feito para a gente não correr o risco. Muitas vezes me perguntam por que agora por que o assistente de set não pode ir na picape como ia antigamente. Isso é uma coisa muito de produção, que desculpa até botar isso aqui, mas era muito padrão os assistentes de set andarem do lado do motorista de picape, ou até mesmo as produtoras de objeto e figurino andarem no banco da frente da doblô, geralmente é doblô. Gente, é isso. A gente indica para não fazer, porque fica muito próximo, corpo a corpo, um do outro. Agora, né, se as pessoas continuam achando que isso enfim, que é uma exigência boba, que é muito cuidado, fica a critério de cada um. Mas eu sempre peço para que ninguém vá no mesmo banco da frente, que, enfim. E é isso que a gente tem feito com o transporte. É bem isso. Eu acho que tem a recomendação e até um certo ponto todo mundo é adulto, né? Não são crianças. Exatamente. Eu quero depois, se é uma viagem de 4, 5 horas de estrada e chega lá, a pessoa que tinha que estar atrás está na frente, putz, foi Não tem, avisado. exatamente, foi avisado. Mas é isso, eu sinto que eu, pelo menos nos filmes que eu trabalhei, eu seria o primeiro, se eu começar a ver alguém tirar a máscara e querer falar, eu falaria, pô, meu, por favor, põe a máscara aí que não... É isso, todo mundo tem que cobrar todo mundo. Todo mundo tem que olhar com o mesmo olho que pedem que a produção olhe. E não é que eu não quero ter responsabilidade. Para mim tá tudo certo, eu já fazia isso antes, agora é só mais um step a mais. Eu tenho que olhar por todos e todas as coisas e mais isso. Tá tudo ok. Mas eu acho que é para o bem de todos, é uma consciência, né? Como a gente já estava falando aqui, é uma consciência que vai fazer só bem para todo mundo. Tipo, quanto mais você souber a respeito disso e você se cuidar, menos você corre risco de se contaminar. Porque num filme, isso eu falei outro dia, não me lembro para quem foi, eu falei, se a pessoa reclama aqui dos cuidados que a gente está pedindo para ela ter, para ela se proteger, ela não se cuida em casa. Então é bom as pessoas ficarem atentas a isso. Quem não faz muita questão, quem não está muito quem não está muito se importando, quem quando você vai pedir as coisas faz, não precisa, não se cuida em casa. Então, essa pessoa corre, assim, nos traz risco. É engraçado, porque, enfim, a gente até, nesse filme que a gente fez, o primeiro, com viagem para Brotas e tal, a gente teve a retestagem, né? A gente pode falar de retestagem. Pode. E eu senti, não sei se é de praxe, mas, assim, eu, como fiz muitos filmes na sequência, às vezes... minha retestagem já era a testagem para o próximo, porque dentro do crono cabia certinho. Mas alguns filmes eu fiz que eu não tinha já um outro filme engatilhado, então tinha uma retestagem para ver se você não se contaminou durante o set. E teve filmes que assim, a equipe inteira deu negativo, mas uma pessoa deu positivo. Então você fala, putz, não foi no set. Não foi no set. A pessoa, assim, se todo mundo do set deu negativo menos essa pessoa, pode ser que tenha sido do set, mas a probabilidade é bem pequena, assim, porque eu acho que se tivesse um descompromisso grande no set, como a gente está bem próximo mesmo, a probabilidade de ter mais de uma muito rápido seria... Mais fácil, exatamente. É tudo questão de probabilidade, nada é certeza, né? Mas é um pouco isso. Aí você até fala, assim, até um assistente meu, eu dei um toque, falei, pô, meu, você tá se cuidando fora do set? Você tá levando a sério? Eu sei que você é jovem e tal, mas, meu... Jovem. Você é jovem, não deu nada. Graças a Deus, o cara foi automático, mas no PCR da retestagem deu positivo, ele ficou 14 dias fechado em casa e tal, né? E tomou, enfim, como uma pessoa que eu trabalho bastante, dei uma bronquinha, falando, você tem que se cuidar aí, então, assim, fora do set você tem que respeitar, porque pelo jeito tudo indica que você não pegou no set, que você muito Tinder aí, não sei, entendeu?
Não, então isso que é importante, porque a gente não consegue saber da vida das pessoas no particular, né? E isso é Exato. que bom também que a gente não tem que saber da vida das pessoas no particular. Mas no trabalho, como é um trabalho coletivo, a gente tem que cuidar um do outro, porque não é justo, não é certo. Então, é um pouco disso que a gente está falando aqui. A gente nunca vai saber se uma pessoa realmente não está com a doença no set. Nunca. Não existe teste que abranja 100%. Não tem esse tempo hábil para você fazer um teste, depois fazer outro, todo mundo ficar trancado para daí você filmar. Esquece. E a gente não sabe de todo mundo. Então, a gente tem que olhar por nós, assim, né? Todo mundo tem que se cuidar mesmo. Tem que ser, exato. É isso. Eu acho que relembrar, é bom lembrar isso. Em primeiro lugar, é sempre todo mundo é adulto e todo mundo tem consciência. Exatamente. Então, exatamente. Tem que vir de nós mesmos. Todo mundo devia me cobrar. Exato. Tipo, Luciano, isso aqui não tá dando certo. Teve uma vez que um assistente de câmera virou para assim, olha, eu saí da minha cadeira ali, fui jogar não sei o quê e vi, porque eu faço um esquema de almoço diferente, né? Mesinhas individuais, eu não uso pranchão, enfim, tem dado certo, eu prefiro. Mas eu tenho limpado, boto uma pessoa para levantou alguém, vai lá e limpa para outra pessoa poder sentar. E um assistente de câmera veio e falou assim, olha, eu levantei e vi que ninguém foi lá limpar a mesa. Eu falei, muito obrigada por me avisar. E fui lá falar com a pessoa, você tem que ficar de olho, porque é isso, não só eu que estou cuidando da mesa. Você que vai sentar na mesa tem que saber que aquela mesa está limpa, você tem que se cobrar aquela mesa estar limpa, você tem que ter certeza de que aquela mesa está limpa. Porque se ela não tiver, só o único prejudicado vai ser você. Exato. Tem razão. Não, acho que é isso. Acho que outro tópico que a gente pode falar um pouquinho é sobre teste rápido. Porque no começo, eu vou falar assim, a primeira filmagem que eu fiz, assim, do pós-protocolo, obviamente, o teste rápido é o mais barato e aí eu filmei numa produtora que fez teste rápido. Porque se o resultado sai mais rápido, é mais fácil, nananana. Só que aí começou a dar positivo, e um montão de falsos positivos. E isso causou, assim, no pré-light, um pânico geral. Porque deu positivo, já foi mandado para o laboratório fazer um PCR, outro deu positivo, também foi mandado para o laboratório fazer PCR, adiando a filmagem 2, 3 dias para esperar o resultado dessas pessoas, para depois fazer PCR em todo mundo. E no final estava todo mundo negativo pelo PCR. Então, o teste rápido, ele parece uma solução prática, mas eu tenho a sensação que ele é muito pouco confiável, assim, porque... Na verdade, eu não sei nem para que ele serve. Eu ainda não consegui entender. Porque tem marcas... É o barato que sai caro, eu tenho a sensação. E assim, eu vi uma vez, eu não me lembro onde a fonte, mas que ele tem uma probabilidade de acerto, enfim, de até 60%. Gente, 60% é uma moeda jogada para cima, quase. É nada. 70%. Tipo, sei lá, quando você tá grávida, você vai fazer o exame de gravidez e dá negativo. Você ainda assim acha que, tipo, não, pode ser que esteja errado, porque... Né, você vai lá fazer um de sangue, sei lá. Eu acho assim, o PCR ainda é o exame mais indicado. O teste rápido, eu nunca fiz, eu não aconselho. Inclusive, eu não aconselho e acho péssimo nenhum teste feito no set de filmagem, porque é uma doença constrangedora, é um vírus, a pessoa não pode ser colocada nessa situação de constrangimento, de ser apontada como doente, entende? Isso é surreal. Isso que eu quero falar, isso gerou... Não pode, é lógico. Vira assim, e aí você tem que respeitar muito o medo dos outros, porque sei lá, um deu positivo no teste rápido, aí uma pessoa no set falou, putz, eu não me sinto confortável. Você tem que falar, cara, você tem todo o direito de ir para casa. A gente não vai te julgar, tipo, sabe, desertor, deixou a gente aqui na mão, vamos ficar com um a menos. Azar, vamos ficar com um a menos aí por algumas horas até. E vai ter que ser assim, vai para casa, se você quer, você que quer ficar, fica. Não pode apontar dedos, por mais correria que seja a filmagem, que seja o pré-light, porque, enfim, eu acho que não aconteceu na filmagem, mas
rolou isso e eu acho que, assim, tá tudo certo, né? É muito... Cada um lida com a situação de um jeito, assim. Tem gente Não, que... isso é um exame, né, gente? É um dado seu. Tem uma lei que protege, a lei do sigilo. Você não pode expor as pessoas a isso. Inclusive, quando a gente faz testes nas produtoras, eu oriento todo mundo, tipo, nem eu, nem as minhas assistentes, a gente recebe o resultado das pessoas. Isso é proibido. Exato, Isso é de poder da produtora, com o médico da produtora, enfim. Não, eu exato. não recebo os exames das pessoas. Se alguém tiver doente, como aconteceu agora no último set que a gente foi filmar, 2 pessoas deram positivo antes da filmagem. Eu precisei saber quem era para poder trocar as pessoas, né? Para poder agilizar e ver quem era. Mas assim, não falei para minha equipe. No dia só as pessoas ficaram sabendo quem é que tinha, enfim, quem tinha sido trocado. Enfim, Uhum. tem que ter muito cuidado porque isso é aquilo. Não é uma doença, é uma doença assim, como eu posso dizer? De certo, não é uma coisa tipo. Ai, eu tô sem a palavra, mas não vai matar todo mundo. Ok. Só que ela te deixa numa situação de poder matar as pessoas. Né? Se É, você passa o vírus e para um, sei lá, para um senhorzinho e ele morre, e você sabe que foi você que contaminou, é um puta peso do. Né? Tipo, ninguém quer passar por isso. exato. É, E eu não, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em passar, assim, avisar a pessoa que quando está doente, ou, enfim, como tratar quando você descobre, a produtora, né? Como tratar quando ela descobre que tinha alguém na equipe que estava positivo. As pessoas não podem ficar sabendo, isso não é de poder da produtora nem de ninguém. Se a própria pessoa doente quiser falar, ok, senão acabou o assunto. É muito delicado. aí eu acho que agora, mais um tema, vamos falar das 12 horas. É um tema um pouco mais polêmico, porque eu fiz filmes, nunca fiz uma Ai, diária adoro. antes da pandemia. Antes da pandemia, sim, fazia na Publicis eu estava fazendo diárias gigantes de 20, Sim. 18, era assim, rave, né? Então, mas era, sei lá, da filmagem. Mas eu, desde que começou a pandemia, confesso que eu acho que uma ou outra filmagem passou 1 hora, mas é mais no fogo da treta na hora, sabe? Que tipo, putz, faltou esse plano, vamos. Não fiz nenhuma que parou assim, tipo, corta, 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 deu 12. Algumas, isso foi tão matelado antes, e que realmente ficou assim, em direção. Outras que lidam com elementos externos, chuva, que cai na hora, atrasa. E aí você tem que esperar e voltar e não faz o plano, mas dá para fazer se passar um pouquinho, né? Isso eu confesso que já aconteceu, sim. E, sei lá, e não foi em São Paulo, foi mais no Sul, confesso, mas da minha parte eu topei, rolou, não é o ideal, todo mundo sabe que não é o ideal, mas aconteceu. Mas não nada igualável aos tempos pré-pandemia que o plano já começava com 15 e ia facilmente para 21 horas. Assim. Mas tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é de experiência própria. É, é. Ninguém, eu e a Lu, a gente somos 2 profissionais, cada um vive aqui. Eu estou falando o que eu vivi e a Lu vai falando o que ela viveu. Eu vivi alguns filmes junto com a Lu, vivi alguns filmes com outros produtores e ela trabalhou já com muitos outros fotógrafos desde que começou a pandemia. Então, nesse sentido, a gente não representa aqui o sindicato, Nada. experiência Nada. própria. Então, é mais Por nesse favor. sentido. Eu acho que é super. Não, o ideal é não passar mesmo as 12 horas, e lutar para isso não virar de praxe, realmente batalhar para ficar em cima disso, mas já aconteceu, sim, principalmente em externa, onde corre desgraçado, onde você está mais sujeito a eventualidades, e passou, mas eu considero, daí isso é pessoal meu, vocês podem me julgar e cada um tem sua opinião, que eu não me senti me colocando em mais risco, porque eu não cheguei nesse ponto de cansado que é filmar mais de 14 horas, 15 horas, que você começa realmente a ter, como é que fala, tem uma expressão,
Baixar a imunidade. Não, insalubridade. Que abaixa a sua imunidade. Baixa a sua imunidade, você fica cansado, já deu, você começa a prestar só atenção no que você tem que fazer pelo filme, você já está com aquela máscara que você não trocou, realmente. Então, não sei, da minha experiência, eu posso dizer que a grande maioria fechou em 12. Eu não posso falar também nas horas de desprodução, porque para mim, como fotógrafo, é isso. Eu estou falando, fechou em 11 ou às vezes em 10 e depois eu imagino que é uma hora para desproduzir. Isso eu não sei, eu acho que aí é muito detalhe, mas da minha experiência, eu senti uma diferença enorme do tempo pré-pandêmico em que era mais... aí é um outro assunto, né? Que também está errado, mas que é um recorrente no Brasil e em muitos países onde isso, sei lá, já filmei na Ucrânia e é igual ao Brasil, filma-se horas super longas, isso no tempo pré-pandêmico. Mas, enfim, igual à pré-pandemia, eu não cheguei a filmar assim, horas absurdas. Eu já fiz, acho, sei lá, tipo, perto aí de 20 diárias na pandemia. E eu, graças a tudo, não passei de 12 horas. Na verdade, eu trabalhei 13, porque eu chego uma hora antes de todo mundo. Mas a gente, na verdade, dessas vezes todas, foi muita conversa com a produtora, com o assistente de direção, com o fotógrafo, com o diretor, para que não passasse. Obviamente que se passasse por algum motivo, meia hora, uma hora, ninguém está aqui para falar também que isso, que horror, vamos abrir uma nova diária por conta de uma hora, não é isso. Mas eu acho muito importante a gente notar que não é só uma questão disso estar no protocolo. Quando a gente fala de 12 horas, a gente já fala de um esforço de que você está trabalhando metade do seu dia. E isso sim faz com que abaixe a sua imunidade. A gente está falando de uma alimentação que não é a perfeita mais, que uma coisa era você chegar no café da manhã, comer 2 misto quente, com suco de laranja, no almoço comer 1 quilo de comida, o que você quisesse, entende? E agora a gente está fazendo o que a gente está fazendo com a alimentação. Tem a questão da água também, que a gente não está conseguindo beber água do jeito que a gente bebia antes, por questões que a gente já falou aqui no começo da live. Então, tudo isso ajuda ao seu bem-estar não estar mais 100%. Então, isso é importante manter as 12 horas, porque a gente não se dá conta, muitas vezes, porque a gente está tão acostumado a trabalhar 18, que 12 parece que você está flutuando nas nuvens. Mas seu corpo não está. E a máscara, ela impede que entre 100% do que você respirava antes. Natural, ela é uma barreira. Então, assim, a gente já respira menos do que o que a gente respirava. Quando a gente coloca a máscara, o nosso corpo já está sendo colocado já está sendo exigido mais. Então, assim, a gente pode não estar percebendo, mas a gente sim está sofrendo por estar ali nessas condições. Então, eu tenho brigado muito pelas 12 horas, mesmo, e, né, enfim, não é nem só porque, como eu já falei, está escrito no protocolo, não. É porque eu saio de uma diária dessas, eu percebo o meu corpo, eu vejo que eu estou toda suada do lado de dentro, eu não aguento aquela máscara, é insuportável. Teve dias que eu não bebi 1 copo de água, e eu lembrei disso só no final, quando eu cheguei em casa, não fui ao banheiro, porque isso, não bebi água, não fui ao banheiro, enfim. Então, a gente tem que perceber, somos jovens, a gente não repara nessas coisas agora. Mas também filmamos muito, né? Então... tem esse heroísmo do cinema, entre aspas. Que depois fica todo mundo caquético lá no hospital. Que é tipo, não, vamos que vamos, aqui é sangue nos olhos Não, tá errado, gente. A gente é botado à prova, né? Porque eu consigo, porque eu falei disso uma vez também, não lembro onde eu estava. Que eu falei, a gente ficam brincando com o nosso ego o tempo inteiro, né? Eu falo assim, não, você consegue fazer isso? E a gente fica nessa função e nessa coisa de fazer que, não, eu consigo. Não, bicho, eu não consigo. Chama outro. E vai dormir. Porque a gente não tem que provar nada, entende? A gente tem que fazer coisas, assim, vou agora ser redundante, mas coisas para o nosso bem, ainda mais nesse momento. Não, esse das 12 horas, assim, eu confesso que eu nunca vi um plano de filmagem com mais de 12 horas previstos, sabe, que saia da produtora como antigamente. E eu vejo que realmente isso é pelo menos as produtoras, em todas as produtoras que eu trabalhei, elas estão bem conscientes dessa questão das 12 horas e ficam
martelando isso com a agência. E o mais difícil é nesses super mega filmes grandes, não são tantos, mas tem na publicidade, esses que são, a gente chama de bucha, sabe? Que é o filme que o carro tem que capotar, não sei, estou dando um exemplo, mas demanda muito da produção. Porque uma coisa é fazer filme no estúdio, um fundinho tranquilo, outro filme é fazer um filme que tem demanda uma produção absurda, pode ser de efeito, pode ser mil coisas. E esses filmes, antigamente era isso, a guerra entre os produtores para pegar esse filme forçava muito a elas falar, não, foda-se, vamos lá, a gente consegue. Em vez para caber no orçamento, mete uma diária de 20 horas aí no final, e isso estava virando um pouco... Sim, já era um padrão para a gente. Capitalismo, sabe? Se não tem todo mundo cobrando hora extra, sempre vai ser mais barato fazer uma diária absurda do que, enfim, não é nem tanto o tema da nossa live, mas agora eu sinto que agora que voltou essa coisa das 12 horas, até a gente estranha muito. A gente fica, nossa, parece que eu estou fazendo... Eu tenho a sensação que estou fazendo série, ou um longo. E aí eu falo, sim! Estou fazendo publicidade mesmo? Meu Deus. E o medo que dá também, que você fala, putz, quando acabar a pandemia, vai voltar esse capitalismo selvagem, que a gente vão falar, agora está todo mundo vacinado, já era, volta. Enfim, é uma coisa a se pensar. Talvez a gente se conscientize com isso e pense, sabe, pô, foi horrível a pandemia, mas tinha uma coisa boa que a gente filmava diárias mais humanas, e agora que ela acabou, a gente vai voltar para a diária dos humanos. Enfim, é uma coisa, acho que todos nós, assim, a gente tem que refletir até para a gente depois, mais lá na frente, ter isso na sua consciência para lutar, né? Pelo menos isso é uma coisa vencida já na ficção, mas que na publicidade é assim desde os anos 80, eu acho. Eu não tenho muita esperança disso se manter. Eu não quero ser pessimista, mas eu não tenho muita esperança disso se manter depois que sair a vacina, não. Eu realmente batalho muito por isso agora, porque é realmente uma questão de saúde. Para mim, pelo menos, sabe? Mas eu acho que depois, que se um dia as coisas se normalizarem e tudo mais, eu não sei. A gente tá falando de publicidade, né? Então... Eu jogo isso mais como um pensamento do que... Sim, eu acho que a gente deveria exigir isso, mas como existem tabelas para mais de 12, né? Enfim. Isso é uma questão econômica, na real, né? Não tanto... É sempre os números que falam. Se ficar mais caro passar as 14 horas, vai ser mais... Enfim, aí vão abrir mais uma diária. Se fica ainda um pouquinho, você economiza nem que seja R$1.000, fazer menos... vão continuar fazendo diários gigantes. Enfim, aí que dita é o mercado, eu não culpo ninguém. Eu acho que é o próprio capitalismo, de certa forma, que está no Brasil, que faz com que as coisas sejam assim. A Fê Tanaka falou que voltou as ficções, não sei se eu entendi errado. Mas mas está no Uruguai? Não, mas em São Paulo. Deixa eu ver. O protocolo vai deixar alguma coisa boa após a vacina. Se o protocolo vai deixar alguma coisa após a vacina, pergunta o Tegido. Para mim é esse pensamento aí dessas diárias mais da preservação das pessoas. Pelo menos a gente vai poder falar que a gente teve uma experiência na publicidade por que nos deixou ter vida. Que nos deixou ter vida. E aí talvez, sei lá, cada classe cinematográfica fale, não, chega, vamos todo mundo cobrar hora extra agora para ficar inviável filmar mais de 14 horas, como é no... As tabelas existem, né, gente? De todos os departamentos. A verdade é essa. As tabelas existem. A gente conseguir fazer com que elas vigorem, aí é outra coisa. Eu acho que, para mim, até agora, isso é a única coisa... O que mais que pode ser bom do pós-pandemia? Nossa, só tem isso, gente. De bom. Só tem isso. Tem a fé Deus é mais. Eu tenho uma coisa pessoal minha. Eu acho que tem um lado, a gente come menos no set. Não tem mais aquelas mesas de salgadinho, que eu acho muito podreira. Mas é uma coisa pessoal minha. E às vezes, nos stress... Você vai lá e pega. Você vai lá e pega lá
um pote de Doritos e aí é super não saudável para você, assim, ainda mais não combina que, mas fica aquela satisfação imediata de comer alguma coisa salgada, não sei o quê, mas é uma comida que não é de sabe, que não te faz bem. E aí eu sinto que, pelo menos para mim, às vezes vem, você tá com uma fome, você vai lá até a pessoa e ela te mostra, tem uma maçã, tem uma bolachinha, não tem aquelas 1000 opções de tranqueira, tem até uma caixinha de tranqueira, mas o fato de você pedir para a pessoa te faz ter até um pouco vergonha de chegar metendo a mão e pegando um montão de papel. Perdão, desculpa, minha gata subiu em cima de mim. Gata. Ai. Mas isso é um lance pessoal. Eu falei, nossa, eu emagreci no sets nessa pandemia, porque não de fome, mas de não ficar comendo tranqueira, que às vezes eu achava que tinha muita bobagem. Muita bobagem no set. E agora é um pouco isso, sei lá. Isso dá para rever mesmo. Isso, né? É meu. Para mim, isso. Não, mas tem uma galera que tem falado disso, assim, que bom que agora não tem esse exagero de comida. Uhum. Eu nunca fui muito fã de comida exposta, na verdade. Enfim, com o tempo eu andei meio que tirando essas mesas e pedia para servir no set e tal, mas ainda assim era um exagero de comida. Acho que a gente pode pensar nisso quando tudo isso acabar. Então, eu acho que isso é um pouco... em servir menos, em fazer coisas mais equilibradas, né? No último set eu levei a cenourinha, sabe aquelas mini cenourinhas? Fiz saquinhos de mini cenourinhas. Não foi bem aceito, assim. Mas eu levei a mini cenoura. Eu gosto dessas coisas, que eu sou o primeiro... Eu também! Enfim, mas realmente, enfim, tem de todos os gostos, tem todas as opiniões no set, cada um... É difícil, comida, alimentação é um inferno, é um inferno. Mas, enfim, para mim isso é uma coisa que eu senti que me deu um certo equilíbrio em relação a... A gente lida muito com ansiedade no set, então às vezes você tem que esperar alguma coisa acontecer e aí tem um montão de salgadinho porqueira, o vidro exposto e você acaba pegando e você não queria estar comendo aquilo e você também não quer ter o tempo de se conscientizar se aquilo é bom para o teu corpo ou não, e, enfim. É quase também um merecimento, né? Você olha e fala assim, tô trabalhando tudo, me dá esse fandangos. Me dá isso aí. É um inferno. É um inferno. Isso eu mereço essa desgraça aqui. Aí, o que mais? Eu acho que a gente falou de tudo, Lu. Não sei. Deixa eu ver nas perguntas aqui se alguém... Para a equipe, tem gente... tem a questão das marmitas que a gente falou, que tem gente que acha pouco. Eu confesso também, entendo, às vezes tem que repetir. Enfim, essa coisa da marmita a gente já abordou. O Ted aqui está falando. Realmente, essa coisa do almoço, eu acho que é uma questão que tem que ser evoluída. Nem que seja alguém servindo para a galera, como eu já vi em hotel. Mas apesar a marmita é mais higiênica. Eu acho que enfim. Depende. Depende, exato. Depende da maneira como é servido a coisa. Eu acho que, sabe, se eu super acho que dá para fazer um bandejão. Eu só preciso botar isso no papel e ver o que a gente faz com tudo isso depois da gente levantar. Mas não acho nem que marmita seja mais higiênico, não. Eu acho que a gente pode fazer de uma maneira que fique bem ok. Sim. O que me incomoda na marmita é isso, como é muita poluição. O orçamento, o Tegido quer falar. Boa ideia. Eu não sei muito, porque eu acho que isso é uma questão muito da executiva, né? Mas olha, E não, tem um valor, mas as produtoras têm conseguido, até onde eu sei, praticar um custo Covid, que é um custo separado dos orçamentos, e que nesse custo, esse custo não é mexido, não é um custo negociável. O que compreende esse custo Covid? A gente tem ali sanitizações das locações, tanto de entrada quanto de saída. Quando a gente fala de lugares fechados, mas eu ainda não fiz rua, eu não fiz ainda parque, tá? Eu estou falando de casa, enfim.
Tem esse custo da sanitização, tem o custo de você ter uma biomédica, há 2 no set, eu geralmente levo 2 porque eu acho pouco uma pessoa só, mas enfim, tem esse custo. Tem o custo de todos esses EPIs que a gente usa, álcool, enfim. Tem o custo dos testes, esse é o custo mais alto que a gente tem, que é isso, o teste gira em torno de 100 até R$ 350, um PCR no Fleury, enfim, né? Mas o maior custo é o custo do teste. E é o custo, o valor que, na verdade, as pessoas menos questionam. Porque é isso, ninguém quer trabalhar com alguém sem saber se ela pode estar doente, né? Os outros custos, ainda, às vezes você fala assim, mas essa máscara aqui é mais barata, essa máscara aqui é mais cara. Não, né, assim, é uma coisa mais falando, mas dos testes a gente não tem. Eu não trabalhei ainda em nenhum lugar, nem vi ninguém falando de que não querem fazer testes. Ainda que façam o teste que, no meu conceito, é errado, todo mundo quer fazer algum tipo de teste. Então, sobre orçamento é isso. Eu acho que sim, impactou. Não acredito que seja um valor muito absurdo, pelo que eu entendo de orçamento. Não é. Posso garantir para vocês que não é um absurdo, é super aceitável. E eu não tenho recebido nenhum tipo de problema para comprar, ter, alugar, enfim, nada dessas coisas que a gente levantou aqui. Então eu acho que é isso. Tá? É um custo, essa coisa que você falou que é um custo não negociável, eu acho isso ótimo. Bom, é o que eu tenho ouvido das minhas amigas coordenadoras, outras executivas, que eles mandam, e esse é o custo que não abaixa. Podem mexer no orçamento, mas esse custo é um custo, né, de preservação mesmo, assim, não existe negociação em cima disso. Aqui o Pedro Bolo está com uma pergunta técnica que eu achei legal. Sobre aglomeração no vídeo assist. Não, mas eu tenho um equipamento que eu recomendo sobre a aglomeração no vídeo assist, que é o Serve Pro, que ele joga a imagem para os celulares, para iPad, de todo mundo. Todo mundo que tiver ou um smartphone consegue, até 10 pessoas, na verdade, consegue ter a imagem com um certo delay, mas é um delay de 1 segundo, mais ou menos, no seu celular. Isso é uma maneira de proteger o diretor, de não ficar todo mundo muito em volta dele, que é uma prática meio comum antigamente, na época pós-pandemia, que eu acho que não tem nenhum problema, mas ficava, sabe, diretor de arte, sem direção, figurinista, todo mundo meio perto do diretor, e até é uma coisa gostosa, às vezes, porque a gente vai debatendo, falando, mas realmente esse é uma coisa que tem que ficar em cima. Esse equipamento da Teradek, o Servi Pro, ele está aí para isso, ele gera um pouco uma imagem com uma qualidade Full HD, ele gera uma rede Wi-Fi só para dividir essa imagem nos smartphones do pessoal que realmente precisa ver o monitor. Então, isso é uma recomendação que eu tenho, eu acho que tem muitas locadoras desse equipamento, então é um equipamento que às vezes vale a produção, não, eu acho que não é caro. A última filmagem que eu fiz, eu tinha 2 monitores 703, um para o diretor de arte, um para o diretor, e a figurinista entrou no Zoom e ficou no celular dela. A assistente de direção não estava vendo o monitor. Quando ela queria também, ela entrava no Zoom, via no Zoom, mas para ela estava super funcionando ver o set, funcionando no set. Então, acho que assim, funcionou. Ninguém ficou em cima do diretor, muito pelo contrário. E acho que também pode ser uma solução, esses monitores menores, ou o próprio Zoom no seu próprio celular, é isso. Eu acho que super funciona. Eu acho que tem isso. Sobre monitoração, é isso que a gente falou. Teve, Pedro, depois você pode ver, tem a coisa do Degero, que tem um streaming no YouTube, que às vezes dá o link e todo mundo pode assistir lá. Funciona também. E vamos ver. Eu acho que é isso. Acho que a gente falou. Acho que foi. Acho que foi. Não tem sensação que a gente está se repetindo um pouco. Então é isso, pessoal. Não sei, Lu, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi ótimo. Você fala, você é muito legal. Muito obrigada. Você também.
Então tá, a gente se vê. Eu acho que tinha que ter uma sobre depois se voltar à ficção, era bom fazer uma live depois de um tempo que voltou à ficção sobre como está sendo o protocolo na ficção. Achei super Sim, interessante. para a gente Acho que ouvir. agora é um pouco cedo, porque se voltou agora, enfim, tá cedo para falar, mas né? Mas a gente quer saber. Daqui uns 2, 3 meses, se estiver indo bem e tal, talvez a gente Tomara. fica a dica para a ABC fazer uma outra live dessa agora sobre como está sendo na ficção. Ótimo, vai ser ótimo. Então tá. Então tá, gente. Obrigada. Beijo, obrigado pessoal e até já.